Experiência de Galileu. Imagine uma experiência com um bloco deslizando a partir do repouso sobre um plano inclinado, polido e lubrificado, para ficar bem liso, como este aqui, olha, da figura. Foi com experiências similares a esta que Galileu conseguiu desvendar os segredos do movimento, especialmente do movimento de queda dos corpos. Pois um bloco deslizando ao longo de um plano inclinado é uma queda atenuada. Nesta experiência aqui, o deslocamento do bloco é igual à distância que o bloco deslizou ao longo do plano. O bloco está em repouso na posição inicial, aqui origem, x0 igual a 0, no instante t0 igual a 0. E 1 segundo após o início do movimento, o bloco deslizou apenas 1 metro. 2 segundos após o início do movimento, o bloco deslizou 4 metros. E 3 segundos após o início do movimento, o bloco deslizou 9 metros. Para analisar esses dados observacionais aqui, é interessante representá-los em um gráfico do deslocamento em função do tempo, ou deslocamento versus tempo. E aqui está. Eu coloco aqui no eixo horizontal o tempo em segundos e no eixo vertical o deslocamento em metros. E coloco aqui o instante t igual a 1 segundo e aqui 1 metro no eixo vertical. Traço uma linha paralela ao eixo horizontal e uma paralela ao eixo vertical. O ponto de encontro neste cruzamento é o ponto da curva. E coloco aqui 2 segundos com o deslocamento 4 metros, traço uma paralela ao eixo horizontal e uma paralela ao eixo vertical. Novamente eu obtenho mais um ponto do gráfico. E de maneira similar, eu obtenho aqui o terceiro ponto do gráfico. Unindo esses pontos, eu obtenho esse tipo de curva. Esse tipo de curva indica que o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo decorrido a partir do início do movimento. Aqui eu coloquei uma constante igual a 1 metro. Esta constante, o valor dela é para esta inclinação aqui. Se a inclinação do plano aumentar, o valor dessa constante aumenta. Se diminuir, ela diminui. Esse tipo de gráfico é extremamente interessante para fazer análise do movimento. Quando você tem as observações, os dados observacionais, você apresenta num gráfico e analisa o gráfico. Nesta tabela aqui, além dos dados observacionais, que foram os instantes e os respectivos deslocamentos, eu coloquei também a velocidade média. Mas a velocidade média não é obtida diretamente, ela é calculada a partir desses dados experimentais, usando a definição de velocidade média. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu o deslocamento. Portanto, aqui, para o primeiro segundo, o deslocamento foi de 1 metro dividido por 1 segundo, vai dar 1 metro por segundo a velocidade média. Para t igual a 2 segundos, o deslocamento foi de 4 metros, portanto eu tenho 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. E para t igual a 3 segundos, após o início do movimento, o deslocamento foi de 9 metros, portanto 9 dividido por 3 é igual a 3 metros por segundo. Então observe que a velocidade média do bloco foi aumentando continuamente e é proporcional ao tempo decorrido a partir do início do movimento. E o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo decorrido a partir do início do movimento. A análise gráfica é importante e por esse motivo vou colocar aqui mais uma situação para representá-la graficamente. Um bloco desliza ao longo de um plano inclinado e os dados, os deslocamentos e os respectivos tempos estão registrados nesta tabela. O tempo em segundo e o deslocamento em metros.
Para representar esses dados da tabela graficamente, vou colocar um sistema de eixos aqui com um quadriculado para facilitar a visualização dos pontos da curva. Aqui está. Para t igual a 1 segundo, eu tenho um deslocamento de 2,45 metros. Para t igual a 2 segundos, um deslocamento de 9,8 metros. Para t igual a 3 segundos, um deslocamento de 22,1 metros. Para t igual a 4 segundos, um deslocamento de 39,2 metros. E para t igual a 5 segundos, um deslocamento de 61,3 metros. Unindo esses pontos, eu obtenho a curva que descreve o movimento do bloco ao longo do plano inclinado. E esta curva está aqui, olha. Aqui está a curva. Observe que, como o bloco partiu do repouso, a curva passa pela origem aqui. E esta curva descreve o movimento do bloco em todos os pontos, em todos os instantes. E ela tem mais informações do que eu tenho aqui na tabela. Como já conheço o tipo de curva, eu extrapolei e tracei o gráfico. Assim, você pode, por exemplo, estar interessado em saber qual foi o deslocamento do bloco para t igual a 4,5 segundos. Está aqui, ó, bem no meio. 4,5. Você traça uma paralela ao eixo vertical e chega aqui, olha, e obtém, olha, para t igual a 5 é aproximadamente 50 metros o deslocamento. Então, a curva dá informações para vários pontos. E saber representar os dados em um gráfico e saber olhar para o gráfico e tirar as informações que estão no gráfico é extremamente importante e útil em várias áreas do conhecimento.